quase 5 horas grudado na TV, assistindo a última temporada de Stranger Things, e eu tô muito que sem palavras. Não consigo nem começar a descrever a minha cara depois de ver o final, mas provavelmente foi algo tipo isso. E por isso hoje, no Resumo em 15, Stranger Things, temporada 5, volume 1. O primeiro episódio já começa com um flashback do dia em que Will sumiu. A gente vê ele acordando no mundo invertido, confuso e apavorado, antes que o Demogorgon comece a caçá-lo nessa versão sombria e distorcida de Hawkins. Eventualmente, ele é pego e levado até o Vecna, que enfia um tentáculo na boca dele e começa a alimentá-lo com partículas escuras. E se vocês lembrarem como a primeira temporada acabou, é exatamente nesse estado que Will foi encontrado quando finalmente foi resgatado. Avançamos para 3 de novembro de 1987. Já se passou mais de um ano desde os eventos da quarta temporada e a família do Will se mudou para a casa do Mike. A gente tem um vislumbre rápido da Holly falando com alguém pela janela, embora a identidade do acompanhante dela seja mantida em segredo por enquanto. O grupo se senta para tomar um café da manhã antes de ir para a escola, sintonizando um novo programa de rádio chamado Ice Squawk, apresentado pela Robin com a ajuda do Steve. A maioria das pessoas em Hawkins vazou e só um punhado de moradores escolheu ficar enquanto a cidade se recupera. Enquanto isso, o exército montou uma base em Hawkins, de olho no mundo invertido. Agora, na escola, a gente vê o Dustin com uma camiseta do Hellfire Club como tributo ao Ed, só que ele é parado pelos mesmos bullies que infernizaram o grupo no ano anterior. Eles tentam intimidá-lo, esperando que ele se acovarde, mas o Dustin dá uma resposta surpreendentemente rápida, muito destemido. E você também disse pra eu parar de comer sua mãe, isso não me impediu, né? Começa uma briga, e bem quando a coisa tá prestes a piorar, o Lucas e o resto do grupo entram no meio, avisando pros valentões caírem fora ou encararem as consequências. Pô, cara, acabou a era dos nerds assustados então, né? O grupo conversa e deixa claro que não esqueceu de nada do que rolou, e os meninos avisam pro Dustin ficar na miúda, para não chamar a atenção e colocar em risco a missão de rastrear e derrotar um monstro. Mas o Dustin nem dá bola e se vinga dos caras, colocando uma cobra dentro dos armários deles, o que acaba piorando tudo. Mas isso a gente fala melhor depois. Depois vemos a Eleven treinando sem parar, se esforçando para ultrapassar os próprios limites e finalmente conseguir entrar no mundo invertido para enfrentar o Vecna. Enquanto isso, o exército segue ela de perto. O Murray chega na estação de rádio trazendo suprimentos de fora de Hawkins, junto com umas informações importantes, que a Robin transmite num código esperto para o grupo decifrar. A gente descobre que o exército tá preparando uma queimada controlada, uma operação onde eles vão incendiar aquela camada toda enrolada de tentáculos que lacra a entrada para o mundo invertido, e entrar rapidinho para deixar suprimentos. O grupo sabe que a missão do exército deve levar umas 2 horas antes deles voltarem para o mundo real, então planejam enfiar o Hopper lá dentro, escondido, para fazer reconhecimento e depois voltar com um plano de ataque. Para tudo dar certo, o trabalho em equipe é essencial, e uma parte crítica da operação é uma caminhonete equipada com uma antena para rastrear o sinal do Hopper, garantindo que ele não se perca do outro lado. Enquanto isso, o Will, o Dustin, o Mike e o Lucas estão na floresta. O Will tem uma visão estranha, onde vê o céu girando e escuta crianças rindo. Curiosamente, é exatamente o que a Holly tá sentindo enquanto gira feito louca no carrossel da escola. Mais tarde, quando o recreio acaba, a professora percebe que a Holly se afasta do grupo para falar com alguém que ela chama de Senhor Fulano, um amigo imaginário que diz estar ali para proteger ela dos monstros que estão chegando. Preocupada, a professora avisa os pais da Holly que começaram a temer que algo realmente errado esteja acontecendo com a filha. Depois conhecemos a doutora Kay, e ainda não tenho muita informação sobre ela. Posso contar algumas coisas pra vocês. Ela quer a 11, ela tá no comando do pessoal militar e, mano, ela é braba. Enquanto isso, o Lucas tá conversando com a Max, que ainda tá em coma, contando tudo que tá rolando em Hawkins e mantendo a esperança de que ela consiga ouvir e acordar. Mas ela não demonstra nenhum sinal de melhora. Quando a hora da missão vai chegando, todo mundo já tá nas suas posições, mas o Dustin não aparece de jeito nenhum. Agora, lembra que eu falei que as atitudes dele iam só piorar tudo? Pois é disso que eu tava falando. O Dustin foi visitar o túmulo do Ed e descobriu que os bullies escreveram uma
uma mensagem com o sangue da cobra que eles mataram. Eles fazem uma emboscada no cemitério e começam a bater neles sem dó. O time não sabe de nada e ainda tá esperando Dustin, que deveria operar a antena da caminhonete para rastrear o Hopper. Mas quando fica claro que ele não vai chegar, o Jonathan assume o lugar e entra na van com a última pessoa com quem queria ficar preso, o Steve. O Hopper entra no mundo invertido e consegue se comunicar com o grupo, mas Will começa a sentir algo estranho e do nada desmaia. O comboio é interceptado por Demogorgons e quase todo mundo é morto, mas o Hopper é um dos poucos que sobrevive ao massacre. O Will finalmente volta a si e percebe que ainda está conectado à mente colmeia da terceira temporada, capaz de sentir e até ver o que o Vecna e o Demogorgon percebem. Ele avisa ao grupo que o Demogorgon está indo atrás da Holly. Enquanto ela está no quarto, o teto se abre e a criatura invade, pronta para levar ela. A Holly tenta fugir, correndo para a mãe em busca de ajuda. A Nancy e a 11 correm para casa para salvar ela, mas chegam tarde demais. A Holly desapareceu e os dois pais estão feridos e quase morrendo. A 11 vê que uma porta para o mundo invertido está se fechando e atravessa antes que se feche completamente, decidida a encontrar a Holly. O exército chega na casa e começa a desconfiar da Nancy, que tinha dito que estava sozinha quando achou os pais. Eles revisam imagens de segurança por perto e confirmam que a 11 também estava lá. Então organizam uma missão para achar ela, porque, parece que o sequestro da Holly não é exatamente a prioridade deles. Dentro do mundo invertido, a 11 reencontra o Hopper e explica a situação. Agora, juntos, eles vão atrás da Holly. De volta ao hospital, o Lucas visita Max e coloca a música favorita dela, implorando para que ela acorde e dizendo que o grupo precisa dela. A máquina de eletrocardiograma registra umas flutuações estranhas, mas nada muito além disso acontece. Finalmente, o Dusty encontra o Steve e o Jonathan, que estão ocupados carregando as baterias da caminhonete no meio da estrada. O Steve não fica muito feliz de ver ele, entendendo que a rebeldia do Dustin contra os bullies fez ele apanhar em vez de manter o perfil baixo. Frustrados, eles combinam de nem conversar pelo resto da noite. Enquanto isso, o Will e a Robin entram na floresta, onde ele teve a visão, esperando que alguma coisa venha na cabeça dele. Enquanto caminham, a Robin pergunta pro Will se ele viu ela com uma garota no hospital no dia anterior e explica que, se viu, preferia que ele não contasse, já que o resto do grupo não entenderia. E, claro, ainda estamos nos anos 80, então o medo da Robin de rejeição faz total sentido. O Will garante que não viu nada, mas depois admite que viu sim, e pergunta como ela soube que tinha química entre elas. A Robin diz que sempre tem sinais. Embora pareça um detalhe pequeno, isso vai ser super importante mais pra frente. Logo depois, eles vão para a escola da Holly, onde o Will teoriza que, por ainda estar conectado à mente colmeia, ele consegue ver não só o que o Vecna e o Demogorgon veem, mas também o que as vítimas deles percebem. Através dessa conexão, ele vê a Holly na escola e logo descobre algo chocante. Mas chegaremos nisso daqui a pouco. De volta ao hospital, o Mike e a Nancy finalmente recebem notícias dos médicos. A mãe dele está em estado delicado, mas sobreviveu, e o pai continua em coma. A questão é que eles não podem visitar até que se estabilizem. Os irmãos tentam entender por que o Vecna levou a Holly e lembram do amigo imaginário dela, que tinha prometido protegê-la dos monstros. Os dois se disfarçam de enfermeira e paciente e se misturam com o pessoal do hospital para entrar escondidos e ver a mãe. Lá, eles acordam a mãe e fazem ela escrever tudo o que sabem sobre o amigo imaginário da Holly. Quando a Nancy pergunta se a Holly alguma vez mencionou o nome real do Sr. Fulano, os dois ficam chocados ao descobrir que era Henry. De volta ao mundo invertido, o Hopper e a 11 dão de cara com um muro que cobre todo o perímetro, impedindo qualquer passagem. Eles tentam atravessar, mas é inútil. Logo percebem que o pessoal militar está chegando, e antes de conseguirem se esconder, os soldados ativam um dispositivo estranho que solta ondas tão fortes que impedem a 11 de usar os poderes. O exército ainda não sabe que eles estão ali, mas isso muda rápido quando escutam a 11 gritar de dor perto do muro. O Hopper atira nos soldados e destrói as antenas que estão suprimindo os poderes dela, permitindo que os dois derrotem todo mundo e levem um dos soldados para interrogar. Finalmente vemos a Holly vivendo dentro de uma fantasia, enganada por Henry, que se apresenta como seu salvador, mantendo ela na casa da infância e dizendo que em breve mais crianças vão se juntar a ela porque ele está numa missão para salvá-las todas. Descobrimos que a próxima criança que ele planeja sequestrar é Deb,
Derek, uma versão live action irritante do Cartman, que a gente começa odiando, mas acaba gostando. Henry vai embora e avisa Holly para não entrar na floresta, porque lá moram monstros. Will se reúne com os amigos e conta que Derek é o próximo alvo do Vecna. Ele percebeu isso quando estava na escola da Holly. Então eles elaboram um plano para impedir que o Derek seja sequestrado e, ao mesmo tempo, colocar um rastreador no Demogorgon. Combinam enviar um cavalo de Troia para a casa do Derek para fazer toda a família dormir e transferi-los para outro lugar, evitando que o Demogorgon veja através dos olhos do Derek. O plano é atrair a criatura para casa com armadilhas, atirar nela para implantar o rastreador e esperar que ela volte para o mundo invertido, na esperança de que leve o grupo até onde o Vecna tem a Holly. Para conseguir isso, eles contatam a Erica, ex-amiga da irmã do Derek, e pedem que ela entre na casa e seduza a família, dando um bolo com soníferos. Erica aceita ajudar e cumpre a missão. Enquanto isso, Holly ouve alguém batendo na porta, e quando sai para checar, não tem ninguém. Ela olha na caixa de correio e encontra um mapa com um recado de Henry dizendo para se encontrar com ele em algum lugar da floresta. E embora pareça estranho, porque ele tinha avisado para não ir onde moram os monstros, ela decide investigar. Ela segue o mapa até uma caverna, onde escuta um barulho e começa a fugir, mas tropeça, pega uma lança que estava no chão e se esconde. E aqui rola a grande revelação: a entidade que perseguia ela não era um monstro, era Max. Max leva Holly para dentro da caverna e conta a verdade sobre Henry, revelando também que ela estava prestes a acordar do coma quando ouviu Lucas tocar sua música favorita, motivo pelo qual o monitor de eletrocardiograma tinha oscilado antes. Mas justo quando ela estava prestes a escapar do mundo do Vecna, a música acabou e o portal se fechou. O Vecna a perseguiu, mas quando a Max chegou à caverna, percebeu que ele se recusou a seguir, entendendo que havia algo naquele lugar que lhe causava dor e que era o único lugar onde ela podia estar segura. Agora, totalmente consciente do que o Henry realmente é, Holly pergunta a Max o que devem fazer para detê-lo. Max diz que ela deve voltar para casa e fingir que nunca saiu. Henry não pode descobrir que ela foi embora, se elas quiserem ter alguma chance de escapar do mundo dele. De volta ao mundo invertido, o Hopper tenta interrogar o soldado capturado, mas não consegue nada. Então a 11 entra na mente dele e extrai a informação necessária. Descobrem que o exército estabeleceu uma base dentro do mundo invertido e está retendo algo ou alguém extremamente poderoso na instalação, usando a mesma tecnologia que empregaram para suprimir os poderes da 11. A 11 acha que é o Vecna, mas a teoria não faz sentido. Se o exército estivesse segurando o monstro, ele não teria enviado o Demogorgon para sequestrar a Holly, mas sem arriscar, Hopper e a 11 planejam entrar e matar o Vecna se ele realmente estiver lá. Voltamos à casa do Derek, agora cheia de armadilhas, onde o grupo espera o Demogorgon. Metade da equipe já transferiu Derek e sua família para um celeiro próximo para cuidar deles, enquanto o resto fica para trás, pronto para atacar a criatura no momento em que chegar. A criatura finalmente cruza para o mundo deles, cai direto nas armadilhas, se machuca e foge com um rastreador colocado, como planejado. O Steve e o resto seguem o sinal, só para perceber que o Demogorgon não tá voltando pro mundo invertido, mas pro celeiro onde Derek e sua família estão escondidos. O Pirralha acordou antes do esperado e agora o Demogorgon conhece sua localização. Derek entra em pânico e tenta fugir, mas a Joyce tenta acalmá-lo e explicar o que realmente tá rolando. O pequeno desgraçado não quer ouvir, até que vê o Demogorgon e finalmente entende que a Joyce não mentiu e que o monstro vinha buscá-lo. A Joyce não deixa isso acontecer e entra em modo mãe contra a besta, fazendo ela recuar o suficiente para que o Steve a atropelasse e obrigasse a fugir de volta para o mundo invertido. O grupo no carro vê o portal aberto e aproveita a chance para perseguir o Demogorgon, ainda com o rastreador de volta para Holly. Embora tudo pareça sair conforme o plano, eles perdem um sinal quando o Demogorgon atravessa o muro que circunda o Hawkins paralelo. Mas o Will ainda está conectado à mente colmeia e consegue um vislumbre do que há lá dentro, descobrindo que o Vecna já sequestrou mais 3 crianças e precisa levar mais 8. Enquanto isso, o exército começa a reunir as crianças de Hawkins e transportá-las para a base logo fora do mundo invertido, alegando que estão protegendo elas, mas na real estão usando elas como isca para atrair o Demogorgon e poder eliminá-lo. O que eles não sabem é que não tem nenhuma chance. O Mike e o Lucas veem isso, e o grupo elabora um plano para enviar Derek a resgatar as crianças que estão sob a influência do Henry e mantê-las seguras antes que o Vecna possa pegá-las. Mas chegaremos nisso daqui a pouco. De volta ao mundo invertido,
isso, o Dustin consegue contatar o Hopper e a 11 pelo rádio. Ele diz que o grupo dele também encontrou um muro, só que em outra parte de Hawkins. Hopper explica que não há como atravessar e avisa que fiquem seguros, enquanto ele e a 11 trabalham num plano para salvar o mundo. O plano deles é invadir a base militar dentro do mundo invertido e chegar à sala onde acham que a Kay mantém o Vecna. Eles se movem com cuidado e quase têm sucesso, mas justo quando estão prestes a chegar ao alvo, o soldado que haviam interrogado retorna e alerta toda a base. O exército ativa imediatamente os inibidores que bloqueiam os poderes da 11 e corre para a sala de controle para capturá-la. A 11 escapa e se esconde em outra sala, enquanto Hopper fica para trás. A Kay finalmente a encontra, mas antes que possa dizer uma palavra, a 11 a interrompe e diz que ela e seus homens vão morrer. Não sei vocês, mas eu gostei muito de como eles fizeram essa temporada bem mais visceral. O Hopper supera os homens da Kay e mata vários deles, mas justo quando elimina o último guarda, uns tentáculos o agarra na sala de controle. A Kay entra e promete libertá-lo se ele responder às perguntas dela, mas o Hopper se recusa a dar qualquer informação. Então, ela aumenta a temperatura da sala, fazendo a criatura estrangular ele ainda mais forte. A 11 volta para a sala com a pouca força que tem e tenta parar a Kay, mas falha. Enquanto isso, o Hopper consegue se libertar e domina a braba, pegando o cartão de acesso à sala onde supostamente mantém um Vecna. Ele diz para 11 ir embora para que ela possa recuperar seus poderes enquanto ele fica para trás, armado com explosivos caso algo dê errado. O Hopper entra na sala, mas a 11 se recusa a ir embora e espera ele voltar. Depois de alguns minutos tensos, os inibidores se desligam e o Hopper sai ileso, encontrando a 11 ainda lá e a leva para ver quem o exército realmente estava mantendo preso. E minha nossa, cara, eu fiquei maluco quando eu vi a Kali. Pra quem não lembra da Kali, vamos fazer uma viagem rápida ao passado. Kali apareceu pela primeira vez na temporada 2 do show. Ela cresceu no laboratório com a 11, mantida pelo Dr. Brenner, até conseguir escapar. E então começou a caçar quem a torturou. Ela se foi no final daquela temporada, e por anos a gente assumiu que a sua história não acrescentava nada na série, mas agora tá claro que algo enorme tá chegando. De volta ao mundo real, o grupo se prepara para executar o plano e resgatar as crianças da base militar. Enquanto se dirigem para os túneis, o Mike pergunta pro Will se ele conseguiu ver a mãe quando o Demogorgon estava prestes a atacá-la. O Will explica que podia vê-la pelos olhos do Demogorgon, mas não podia fazer nada para ajudá-la. O Mike sugere que talvez ele pudesse usar sua conexão com os monstros para controlá-los, igual Vecna fez. O Will ri e faz um gesto sutil, mas o Mike ignora. Agora, vocês lembram do que a Robin disse pro Will sobre os sinais que mostram se alguém tá interessado em vocês? A rejeição do Mike quando o Will tocou foi um sinal claro que os sentimentos dele não eram correspondidos. Observando de longe, a Robin finalmente percebe que o Will tá apaixonado pelo melhor amigo, mas o sentimento não é mútuo. Totalmente consciente dos sentimentos do Will, a Robin o afasta no túnel e conta sua própria história, falando sobre a primeira garota de quem se apaixonou, que acabou saindo com Steve. A Robin pensava que se aquela garota desse bola pra ela, finalmente poderia mostrar seu verdadeiro eu pro mundo. Mas quando percebeu que o seu crush estava interessado em meninos, ela encarou isso, vendo um filme caseiro dela mesmo quando era criança, despreocupada e sem medo. Essa lembrança fez ela entender que não precisava de ninguém mais pra ser feliz. E olha só, eu sei que essa história parece não adicionar nada na trama, mas acredite em mim, vai ser muito importante pro final do show. O Derek chega à base militar, onde é recebido e depois escoltado para uma sala onde todas as crianças estão presas. Ele começa a pregar sobre como o Senhor Fulano vai salvar todos, identificando sutilmente as crianças que estiverem em contato com Henry. Surpreendentemente, o moleque conseguiu convencer as crianças a confiar nele, mentindo e garantindo que foi só enviado para ajudá-los a escapar e se reunir com o Senhor Fulano. Enquanto isso, o grupo chega à seção do túnel debaixo do banheiro das crianças. Começam a fazer um buraco para resgatá-las uma por uma, mas acidentalmente atingem um cano de água, inundando o banheiro e arruinando o plano. Antes que possam tirar todos, o exército os descobre e o grupo é capturado. Eles são levados para fora para serem interrogados, mas o Will desmaia de novo. E aqui começa a parte mais maravilhosa de arte cinematográfica que eu já vi esse ano. O Demogorgon rompe um buraco no chão
dimensão e invade o mundo real, atacando os soldados que não têm nenhuma chance. Mais Demogorgons aparecem, e só quando alguém usa fogo contra eles, conseguem contê-los por um momento. Mas então Vecna atravessa o limiar para o mundo humano, completamente transformado, e massacra os poucos soldados que ainda estavam em pé. E meu Deus, a forma como o show não se segurou com algumas mortes me deixou emocionado pra caramba. O Vecna destrói tudo no caminho e levanta o Will do chão, explicando que levou as crianças porque eram tão fracas quanto Will foi um dia, e agora pertencem à mente dele. Ele vai embora, e Will se reconecta com a mente colmeia, vendo os Demogorgons se aproximando dos amigos, prontos para aniquilá-los. Mas justo quando estão prestes a atacar, a magia acontece. Lembram da palestra motivadora da Robin? Isso faz o Will começar a lembrar de momentos felizes da infância, revivendo a vez que fez amizade com o Mike e construiu seu castelo de madeira na floresta. E isso, senhoras e senhores, desperta os poderes dele para se tornar uma lenda difícil de vencer e matar todos os Demogorgons do mesmo jeito que o Vecna mata suas vítimas. Meu Deus, eu juro que eu não sentia isso desde que eu vi o Capitão América levantar o Mjolnir. Esse tem que ser um dos melhores finais que eu já vi. E é claro, o show ainda não acabou, mas isso só me fez virar fã do Will e oficialmente transformar o Stranger Things na minha série favorita de todos os tempos. Agora me conta aí, como vocês reagiram ao final da primeira metade da 5ª temporada? Vocês também gritaram feito loucos? Se quiserem mais vídeos assim, se inscrevam pra não perder o próximo quando sair. A gente se vê na próxima.